Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, qual é a sua expectativa para 2026? Há uma esperança nisso que nós acabamos de cantar? Eu só quero a tua presença, uma presença gloriosa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Há uma esperança que Deus vai fazer algo novo? Glória a Deus. Há esperança que Deus vai visitar a sua vida, a sua casa e a sua família de uma forma que ainda não visitou? E que 2026 vocês vão provar de uma presença que ainda não provou, de uma manifestação de Deus que ainda você não provou e nem sua casa provou. Glória a Deus. Nosso tema do ano que vem é presença, presença de Deus, e é isso que nós vamos buscar. E essa palavra agora, nessa noite, é exatamente sobre isso, sobre essa presença maravilhosa do Senhor. Abre a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus. Êxodo 33. Amém? Nós vamos ler do versículo 12 até o 18. E diz assim: disse Moisés ao Senhor, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo o nome, de você tenho me agradado. Se você me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos esses demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor, fala com o Senhor, fala comigo, Senhor. Te exaltamos, Pai, nesta noite. E esta oração que Moisés fez, esse pedido, Pai, é o nosso pedido nesta noite. Mostre-nos, Pai, a tua glória. Manifesta no nosso meio, Senhor. Deus nos visita, Senhor. Este é a nossa busca neste ano de 2026, pela tua presença de forma sobrenatural, de forma maravilhosa. Nós queremos mesmo ver, sentir, provar, experimentar de algo que nós não experimentamos, de uma presença que nós ainda não tivemos, não experimentamos, Pai. Então que seja assim, Senhor, a nossa oração, assim como Moisés. Se o Senhor não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não estiver aqui, nada adianta. Por isso nós queremos e suplicamos, meu Deus, pela tua presença no nosso meio, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu Espírito, Senhor, se movendo no nosso meio. Pai, que 2026 nós possamos provar de um avivamento neste lugar. Ó Deus, que o Senhor possa visitar esta igreja, desde as crianças até o mais adulto, Senhor, de uma forma especial, peculiar, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Que as nossas células sejam, ó Deus, visitadas com fogo, com poder, com graça, Senhor. Ó Deus, que os nossos cultos, as nossas reuniões, seja cheio da Tua glória, da Tua presença, da Tua Shekinah, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós clamamos como Moisés: mostre-nos a Tua glória, mostra-nos a Tua glória, mostra-nos, Senhor, a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, o tema dessa mensagem é presença manifesta de Deus, que é isso que vai ser o nosso tema do ano, né? Aqui na Igreja Evangélica Vida, em 2026, nós vamos trabalhar buscando essa presença. O nosso tema será esse, nós vamos ser bem intencionais nessa busca, nós vamos buscar a presença do Senhor na oração, nas manhãs, nas madrugadas, domingo com Jesus, nos montes. Nós vamos ter muitos momentos que o nosso foco é esse, a presença do Senhor. Nós vamos empenhar por isso, a sua célula vai empenhar, você vai se empenhar, e certamente Deus vai nos visitar com uma presença gloriosa, amém? Certamente nós vamos provar de algo novo, porque Deus vai nos visitar de forma gloriosa no próximo ano 26. Então nós teremos várias atividades voltadas para isso. A começar na sexta-feira, a partir de março, nós vamos ter uma mudança que é uma quebra de paradigma. Nós vamos ter aquele culto normal, mas nós vamos ter aqui algo que Deus vai mover no nosso meio de forma sobrenatural. Na última sexta-feira, ou melhor, na quarta sexta-feira de cada mês, nós vamos ter o céu aqui neste lugar. O céu aqui neste lugar. Você vai vir com essa intenção mesmo, você vai vir com esse sentimento mesmo, estou indo para o céu, porque Deus vai estar presente, porque céu é céu, porque Deus está lá. E se Deus está aqui, também este lugar vai ser o céu. E nós vamos ter, assim, momentos muito especiais. Aliás, em março, logo no início, né, em março, nós vamos ter uma conferência de avivamento. Quem vai estar conosco, o Steven Coy, que esteve aqui neste ano, em dezembro, né? Dezembro, e ele vai estar conosco aí sim num final de semana de avivamento. Você imagina como que esse negócio vai ferver aqui, como que Deus vai se manifestar no nosso meio. Então nós vamos buscar esse Deus, essa presença gloriosa, e nós vamos provar de algo novo. Algumas vezes nós estamos reunidos, pastores, ou os irmãos até mesmo, né, nos nossos GDs, a gente começa a lembrar de alguma coisa do passado, a gente começa a lembrar de alguns movimentos do passado, em que Deus se movimentava no nosso meio. Você nem precisava anunciar que era uma vigília, mas no culto de sexta-feira ninguém queria ir embora, e aí continuava, e quando via, já era mais de meia-noite, e nós estávamos aqui na presença do Senhor, e nós queremos provar isso de novo, nós queremos essa presença gloriosa de novo no nosso meio. Mas quando a gente fala da presença de Deus, nós podemos imaginar, como a Bíblia relata, né, de um atributo de Deus, que é a onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse mesmo momento, várias igrejas estão reunidas fazendo um culto de virada. Deus está presente, assim como Deus está presente aqui, porque Ele é um Deus onipresente. Então Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, e Ele está presente. É esse Deus que está aqui. O Salmo 139, 7, 8, a Bíblia diz: para onde eu poderia me escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? E ele diz, versículo 8, se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, lá também estás, porque Deus está em todo lugar. Aliás, não tem como você fugir de três coisas, pelo menos. De você mesmo, onde você for, você está. Dos seus problemas, encara ele, porque não tem jeito de sair daqui para lá, porque onde que você for, se você não resolvê-los, ele vai estar com você. E de Deus, você não consegue se esconder de Deus, Ele está em todos os lugares. Mas essa presença que a gente quer falar e que a gente vai buscar em 2026, é a presença manifesta de Deus. Essa é a nossa intenção, essa vai ser a nossa busca. Em 2026 nós vamos buscar isso, essa presença manifesta de Deus, porque quando a gente fala da onipresença, Deus está presente aqui, mas nós queremos sentir a presença de Deus aqui. Então essa presença manifesta que nós vamos buscar, uma coisa é você saber que Ele está aqui, outra coisa é a gente sentir a presença de Deus. Logo quando você entra pelaquela porta, você entra e senta aqui, você já está sentindo uma presença gloriosa, uma presença manifesta da glória do Senhor, e isso vai acontecer através dos dons espirituais que Deus vai distribuir na igreja, como já tem distribuído. A gente vai ver então o enchimento do Espírito Santo, a gente vai ver pessoas sendo batizadas, pessoas falando em novas línguas, interpretações, curas, revelações, manifestação da graça do Senhor. É esta presença gloriosa que nós vamos buscar, amém?
Você quer ser alcançado por essa presença gloriosa de Deus? Você quer acordar de madrugada falando uma língua que você nunca falou? Você quer acordar de madrugada com um sonho que você sabe é Deus que falou comigo? É isso que nós vamos buscar, essa presença gloriosa, este enchimento de poder, essa atmosfera que a gente vai chegar, é uma atmosfera da presença do Espírito Santo neste lugar. É isso que nós vamos buscar. Agora, quantos aqui querem essa presença gloriosa? Quantos aqui em 2026, eu quero essa presença? Fala com a pessoa que está do seu lado, eu quero. Nesse texto que nós lemos de Êxodo 33, na verdade ele começa no 32, essa história. E é uma história triste, muito triste, a respeito do povo de Deus. Esse povo que experimentou tanto poder de Deus, essa manifestação dessa presença gloriosa de Deus de tantas formas, lá no Egito com as pragas, na saída do Egito, o mar se abrindo, o exército de Faraó sendo engolido pelas águas, a rocha saindo água, o maná caindo do céu, alimento, as roupas que não se envelheciam, a presença de Deus gloriosa com aquela tocha de fogo à noite, a nuvem durante o dia. Então esse povo viu tudo isso acontecendo, essa manifestação, Deus estava ali do lado, presente, acompanhando, abrindo o caminho, conduzindo. Esse povo teve uma experiência maravilhosa com Deus de todas essas manifestações. Mas chega um momento que Moisés sobe ao Monte Sinai para pegar as tábuas, e ele demora ali os 40 dias, e o povo impaciente, povo ignorante, povo que não tinha, apesar de toda aquela experiência, faltava temor, e eles chegam até Arão, isso tudo está registrado no capítulo 32, eles chegam até Arão e falam, este Moisés que nos tirou do Egito foi embora, não volta mais, acabou. Faz um Deus para a gente adorar, um Deus que realmente vai tirar a gente desse deserto. E Arão, levado por aquela circunstância, faz aquele bezerro que vocês conhecem muito bem. E aí ele faz aquele bezerro e diz a Bíblia, no capítulo 32, que eles fizeram uma festa de orgia diante daquele ídolo, daquele bezerro, adorando como se fosse um Deus, e isso indignou demais. E levantou a ira do Senhor, e Moisés ainda no Monte Sinai, Deus fala, desce depressa Moisés, porque este povo é obstinado, e eu não vou suportar, vou matar todos eles, porque é um povo obstinado, vou começar uma nação de você. E Moisés intercede pelo povo, e nesse momento ele desce do monte depressa com as tábuas, e Josué então, a uma certa altura, acompanha Moisés. E o próprio Josué diz, olha, tem um barulho de festa, como se fosse festa de vitória de guerra. E Moisés fala, não, Josué, não é isso. Isso é festa de orgia, aquele povo está debaixo de orgia. E realmente a Bíblia diz que era uma festa de orgia mesmo, de um carnaval que eles estavam fazendo. E quando eles chegam, Moisés viu tudo aquilo, ele também se indignou tanto, que ele joga as tábuas no chão e quebra aquelas tábuas com a lei, e ali ele repreende aquele povo, repreende Arão, e naquele momento, naquelas circunstâncias, quase que 3.000 pessoas morreram por causa do pecado que aquele povo cometeu, a despeito de provar toda a experiência, toda a presença de Deus, e eles pecaram daquele jeito. Então, Moisés repreende e eles recebe ali um castigo do Senhor, quase 3.000 foram mortos. Mas eu não quero falar disso, da falta de presença, na verdade eu quero falar da presença de Deus. No capítulo 33, versículo 3, Deus fala assim, olha, eu não vou com vocês, porque vocês são povo obstinado. Então Deus estava falando aqui, neste momento, a coluna de fogo que acompanha vai sair, vai embora. A nuvem que acompanha vai embora. Vocês não terão mais essa presença revelada. Imagina você dentro da igreja, Deus falar conosco, não fico mais aqui, não tem mais a presença, não vou caminhar com vocês mais. Imagina esse povo como ficou. Então eu quero falar de 3 atitudes para atrair a presença de Deus. 3 atitudes baseadas nesse texto, na reação deste povo a despeito do pecado que eles cometeram e a repreensão de Deus, e eles reagiram a essa repreensão.
e é sobre isso que eu quero falar, porque isso tem a ver conosco, isso tem a ver com essa proposta de 2026, de a gente buscar a presença do Senhor. Então, quais as 3 atitudes que eu pude tirar daqui, que vai atrair a presença manifesta de Deus no nosso meio em 2026? A primeira delas que eu anotei, está no versículo de 1 a 4, no capítulo 33. A primeira delas é arrependimento e abandono de pecado. Vamos ler essa parte aqui. Aliás, mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 33, porque a gente vai dar uma passeada nesse capítulo. Eu estou lendo na NVI, né, como o pastor Félix falou, nós pastores usamos a NVI. Então, versículo 1 do 33, ele diz assim: depois dessa orgia toda, disso tudo que aconteceu, o qual eu falei do capítulo 32, ele diz assim, então: depois ordenou o Senhor, saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito. Agora Deus não está chamando esse povo, com o meu povo, com esse povo que você tirou do Egito. E vá para a terra que eu prometi com um juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Versículo 2, mandarei à sua frente um anjo. Um anjo é poderoso. Não tem aquele anjo que Ezequias orou e Deus mandou um anjo e matou 180 soldados lá de Senaqueribe. Então eu mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os inimigos, né? Os cananeus, os amorreus, os hititas, fariseus, ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, em outra versão, de dura cerviz. Eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu isso, essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum. A presença de Deus estava na iminência de ir embora. A presença de Deus estava na iminência de não estar mais junto com aquele povo. O próprio Deus estava falando: eu não irei com vocês, eu não irei com vocês. O fogo da presença, a nuvem, a Shekinah de Deus que acompanhava, começa a se retirar. E Deus coloca para eles: eu não vou, o anjo vai, eu vou abrir o caminho, os inimigos vão sair, vocês vão chegar na terra que mana leite e mel, mas eu não vou estar. Então essa presença gloriosa estava se retirando. Isso significa, queridos, e a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque isso é uma verdade, que a presença revelada de Deus, ela pode ir embora, ela pode se retirar, nós podemos perder essa presença gloriosa, ela pode ficar longe de nós, ela pode ficar longe dos nossos cultos, das nossas células, das nossas reuniões, das nossas orações. A presença manifesta de Deus, ela pode se retirar, ir embora das nossas casas, da nossa vida, da nossa família. É como se Deus baixasse a chama. Você está com a chama do fogão lá em cima, mas você quer abaixar, ele vai abaixando. Então aquela chama, aquele fogo que acompanhava a noite, começa a abaixar, como se fosse aquela chama do fogão abaixando e ficando mínimo do mínimo. Aquele povo que estava acostumado em ver aquela labareda, de repente já não está vendo mais. É como se você tivesse em casa, alguns devem ter, um time que regula a intensidade da luz. Então você vai abaixando, 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 até ficar o mínimo. E neste momento, a intensidade da presença de Deus estava o mínimo no meio daquele povo. Estava o mínimo no meio daquele povo. Isso tem que incomodar o nosso coração. Isso tem que mexer com o nosso coração. Isso tem que mexer com a nossa vida. Porque o texto revela que essa gloriosa presença de Deus, ela pode ir embora. Ela pode ir embora. E Deus fala assim: olha, eu não vou com vocês, mas o anjo vai. O anjo é poderoso, o anjo é forte. Mas nós não queremos o anjo, nós queremos a presença do Senhor. O anjo acompanha a gente, mas não é o anjo, nós queremos a presença do Senhor Jesus no nosso meio. Não é o anjo, é o Espírito Santo de Deus que nós queremos no nosso meio.
A terra prometida está lá, está garantida, mas o que adianta a terra prometida sem a presença de Deus? O que adianta uma casa luxuosa, ter todos os bens dos melhores? Isso é bom conforto, mas sem a presença de Deus, o que vale isso? O que adianta os nossos carros luxuosos, mas sem a presença de Deus? O que adianta tudo isso? O inimigo vai até ser expulso, mas sem a presença de Deus, nós não somos nada, queridos. A Bíblia diz que com o Senhor Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Mas sem Jesus nós não podemos nada. O que adianta, queridos? Um templo grande, bonito, uma equipe de louvor, todos os equipamentos, até mesmo a mesa de som que nós estamos almejando, um estacionamento grande, amplo, e nós chegarmos aqui, só ter isso, e não ter a presença de Deus, e não ter a presença manifesta, a glória de Deus neste lugar. Não vai passar de uma reunião solene, não vai passar de um cumprimento de um protocolo. O que nós queremos é a presença de Deus. E como que nós podemos atrair essa presença? Como que nós podemos atrair essa presença? Eles estavam perdendo por causa do pecado. Eles estavam perdendo por causa da obstinação, por causa daquela desobediência, pela indiferença. Eles estavam perdendo por isso. O pecado nos afasta de Deus. O próprio texto de Isaías 59, 2, diz que o pecado nos separa de Deus. Ele diz o seguinte: foram as suas maldades que os separaram de Deus, por causa dos seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Que tristeza, que tristeza. Lembra de Acã, quando estava para conquistar Ai, que era um inimigo muito pequeno, que era um inimigo que eles falaram assim, nem precisa todo o exército, vai uma parte, e quando eles chegam lá, eles são derrotados de uma forma horrível, e aí Deus fala, tem pecado no meio do povo, até que chega na família de Acã, e quando é revelado, aí sim Deus começa a se manifestar no meio deles. Então esse povo estava assim, o texto fala que esse povo era obstinado, de dura cerviz. Dura cerviz eram os animais, tanto o gado, o boi, o cavalo. Eles colocavam o aparelho para eles puxarem, mas esses animais eram rebeldes, não obedeciam, mesmo com varada, mesmo com chicote, mesmo com ferroada, eles eram rebeldes. Imagina um povo desse jeito, obstinado, é isso que a palavra está dizendo. Na verdade, o melhor significado é pescoço duro. Pescoço duro, que não se dobra, que não se humilha, teimoso, obstinado, cabeça dura, cabeção. Olha para a pessoa do seu lado aí, não fala nada não, só olha. E sabe, essa expressão obstinado aparece pelo menos umas 30 vezes no Velho Testamento. Então, tinha muita gente cabeça dura no Velho Testamento, hein? Tinha muita cabeção no Velho Testamento. Graças a Deus que é lá, né? Aqui não tem não. Aqui todo mundo não tem nada disso. Não é obstinado, não é pescoço duro, não se dobra, não se humilha. Aqui não tem isso, né? Mas aquele povo era desse jeito. Mas quando chegou essa notícia, quando Deus fala, nesses versículos nós lemos, do capítulo 33, de 1 a 4, principalmente o versículo 4, o povo começa a se arrepender. E a Bíblia diz aqui no versículo 4, que quando eles ouviram que a presença do Senhor ia sair, ia embora, eles começaram a chorar. E tiraram, e ninguém mais usou os enfeites, que os enfeites ligava aquele pecado da idolatria, aquele pecado daquele bezerro que eles levantaram, porque era através daqueles enfeites de ouro que foi feito esse bezerro. Então, quando eles ouviram isso, eles choraram. E uma das coisas que atrai a presença de Deus, uma das coisas que move o céu, é quando a gente chora de arrependimento. É quando a gente chora pelo pecado. É quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas. E olha que nossos olhos têm andado muito seco nesses últimos tempos. Não temos chorado pelo pecado, aliás, nem temos nos comovido com isso. Isso não tem mexido com a gente, isso
também faz com que a presença de Deus se afaste, mas quando há arrependimento, Deus olha para o céu. Olha o que diz Salmo 51, 17, ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado. Crônicas, 2 Crônicas 16, 9, ele diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Então, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, atrai a presença de Deus, atrai. Se houver arrependimento, se houver quebrantamento, se houver realmente renúncia no nosso meio, Deus vai se revelar a nós de forma sobrenatural. Então as nossas reuniões, elas vão ser com reuniões de confissão dos nossos pecados, de arrependimento. Davi era um homem sanguinário, mas Davi tinha uma característica muito peculiar que atraía o coração de Deus, a ponto de Deus chamá-lo de um homem segundo o coração do Senhor. Ele tinha um coração penitente, que arrependia, que se dobrava, não era pescoço duro, que se humilhava, reconhecia erro, e Deus se manifestava através de Davi. Deus quer se manifestar através de nós, mas isso através do nosso arrependimento. É nesse ambiente de quebrantamento que a glória de Deus vai se manifestar no nosso meio. É num ambiente de quebrantamento, de honra, de renúncia, de reconhecimento do nosso erro, da nossa falha, do nosso pecado, da nossa falta com Deus, que Deus vai se manifestar no nosso meio. Deus vai se manifestar. Você quer experimentar essa presença manifesta de Deus? Quem aqui quer experimentar? A dica é: comece a chorar, comece a chorar, comece a chorar pelos seus pecados. Chega de olhos secos, de olhos sem lágrimas, e de estar na presença do Senhor sem choro, sem se quebrantar. Quantos querem mais estar neste lugar de presença, de graça de Deus? Se arrependa, se quebrante, se renda, dobre o pescoço, se humilha, não seja obstinado, não seja obstinado. Segunda atitude que atrai a presença de Deus é um lugar de intimidade, lugar de santidade. Vamos caminhar em Êxodo 33, versículo 7. O versículo 7 diz o seguinte: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. O acampamento cercado de todas as barracas, de todas as tendas. A do Moisés estava ali também, mas o versículo 7 diz que ele costumava montar uma tenda do lado de fora. E ele chamava aquela tenda de tenda do encontro, tenda de encontro com Deus. Quem quisesse, o versículo continua, quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda de fora do acampamento. Queridos, questão de prioridade. Quando a gente fala de buscar a presença do Senhor, e aí é lógico, nós vamos ter que ter um lugar de encontro, nós vamos ter um lugar de intimidade, nós vamos ter que ter um lugar de proximidade, questão de prioridade. E aqui, Deus falou muito comigo, porque se olhar a vida de Moisés, ele tinha toda a responsabilidade, era cheio de responsabilidade, tudo passava por ele. A despeito do sogro já ter orientado, mas ainda muita coisa estava na responsabilidade de Moisés. Mas esse homem, diante de tanta responsabilidade, tinha um lugar e um horário específico de um encontro com Deus, de um momento com Deus, de separar um tempo com Deus. Isso é prioridade, isso é administrar o tempo, isso é falar: Deus, o Senhor está em primeiro lugar. E tem toda a prioridade, porque eu quero sentir essa presença gloriosa. Então Moisés, mesmo sendo esse homem cheio de responsabilidade, um líder da nação, conduzia todo mundo, mesmo tendo que resolver praticamente todos os problemas, ele tinha um lugar para ir ao encontro com Deus. Ele levantou uma tenda longe do arraial, distante da cidade, distante do barulho, distante da distração, distante de tudo. Ali só ele e Deus.
Só Ele, Deus. Hoje nós temos a maior dificuldade de separar isso daqui, até nos momentos da nossa oração, que a gente vai para o quarto, a gente está com isso, e isso chama, isso distrai, e a presença de Deus é dividida através disso daqui. Mas Moisés não, tinha um lugar de encontro, tinha um quarto de guerra, tinha um momento de oração, tinha um momento de devocional, tinha um momento de estar ali aos pés do Senhor. Era o seu momento com Deus. Ele separava, ele desligava, ele tirava da tomada, ele fechava a porta. Poderia ir o presidente, poderia quem for. Não, agora é o meu momento com Deus. Isso é atrair a presença de Deus. Ele separava um tempo para alimentar-se da comunhão com Deus. A razão da maioria das pessoas em fracassar na sua fé, nas suas lutas, perdendo assim até mesmo a salvação, é justamente porque não tem vida com Deus. Então, diante de qualquer situação, diante de um conflito, diante de uma tribulação, diante de um problema, a primeira coisa que faz é sair da presença do Senhor. Aliás, nem estava, porque não tinha esse momento com o Senhor. Estão tão envolvidas com as coisas deste mundo que tudo, mesmo não sendo isso daqui, qualquer coisa distrai, distancia, e fica longe da presença do Senhor. Que nos mantém firmes na presença do Senhor, queridos. Não é nem o trabalho aqui na igreja, isso é importante, é fundamental. Não é nem se eu estou aqui cumprindo a minha escala, isso é importante, também é fundamental. Se eu estou frequente na igreja, participo da escola bíblica, na minha célula estou lá, eu faço tudo isso, trabalho tudo isso para Deus, mas tudo isso é importante, mas para atrair a presença de Deus mesmo para a nossa vida, o que nos mantém apaixonado é comunhão constante com o Senhor. É a tenda de encontro, é o nosso encontro com Deus. A nossa vida precisa disso para a gente caminhar. A gente acabou de ler agora, né, o último versículo e o primeiro versículo da Bíblia. Eu terminei a leitura da Bíblia no meio de dezembro, acho que era o dia 13 de dezembro. E aí a gente estava tão já engrenado nisso que eu falei, não quero parar, vou continuar aqui, não vou dar nem essa pausa para começar em janeiro. E eu fiz um plano de leitura para me ler a Bíblia em 3 meses, são mais ou menos uns 10 a 15 capítulos por dia. E eu comecei nesse dia 13 de dezembro, e hoje eu estava lendo o livro de Jó. E é quando a gente começa a ler uma sequência longa, a história vai te envolvendo tanto, ela é tão impactante, e que eu não parei de ler o livro de Jó. Eu fui até o final e li ainda um pouco do livro de Salmos. Mas o que eu achei interessante, que eu não tinha percebido, é que quando chega no capítulo 38 de Jó, Deus começa a falar com Jó. E ele fala capítulo 38 e o capítulo 39. E no capítulo 38, ele vai falar assim, e Deus começou a falar com ele no meio de uma tempestade. No meio de uma tempestade, Deus fala com Jó. Em outra versão fala, no meio de um redemoinho. E eu fiquei imaginando como que é isso, como que Deus falou, e eu fiquei muito curioso para saber como que seria isso, no meio de uma tempestade. A luta ele já estava passando, a tribulação ele já estava enfrentando, mais do que aquilo, que tempestade é essa? Como que Deus fala conosco, como que Deus se manifesta a nós, como que nós podemos ouvir a voz de Deus. Se a gente olhar o capítulo 38 e 39, a revelação de Deus ali para Jó é coisas profundas, é mostrando a sua glória, é mostrando algo que nós não teríamos acesso, e Deus fala claramente com Jó ali, e eu fiquei imaginando, Deus, como que é isso? Como que é ouvir a voz do Senhor, como que é ter essa intimidade de ouvir o Senhor desta forma, com tanta profundidade a qual Ele se revela a Jó. Depois que Deus fala, a vida de Jó é restaurada, lógico, tem todo aquele processo dos amigos, que ele ora por eles, e depois Jó recupera tudo, né, como vocês conhecem. Mas eu fico imaginando, Jó deveria ter a sua tenda do encontro. Jó deveria ter o seu momento com Deus, e Deus falou com ele. Então, 2026, querido, nós não vamos contentar em ficar no raso, no superficial, mas nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos buscar essa presença revelada de Deus. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer.
Mesmo que nós não tenhamos essa experiência forte como Moisés tinha de falar com Deus com tanta intimidade, mas nós vamos experimentar algo novo. Nós vamos experimentar algo novo. Onde que vai ser a sua tenda do encontro? Onde que vai ser a sua tenda do encontro? Já tem um quarto na sua casa? Eu falei que a gente leu a Bíblia, eu falei a gente, porque esse ano foi eu e a minha esposa, lendo junto a Bíblia. Só que o meu horário de leitura, que eu rendo, que é mais eficiente, que eu consigo ler um livro todo, como esse de Jó, é de manhã. E hoje, eu fui despertado, era 5 horas da manhã. E 5 horas já está claro já, no período agora de verão. Então, ali, o rendimento é muito eficiente para mim. Agora, à noite é difícil, e o horário da minha esposa é à noite. À noite ela lê muito bem. De dia nem precisa chamar, de manhã. Então, de noite, a gente lia a Bíblia junto. Mas 3 capítulos para mim, eu já estava sonhando. Eu já estava imaginando. Aí Deus já estava falando comigo, mas em sonho. Então, era muito difícil a leitura. Mas era a nossa tenda de encontro, era um momento com Deus que a gente tinha, tanto para ler a Bíblia, como para orar juntos. E foi algo que a gente colocou no nosso papel de sonhos, de ler a Bíblia juntos, de experimentar algo novo, como casal, e orar todos os dias, lendo e orando. E a gente ora, e Deus, pastor Félix falou, alguém tem algum sonho aí que escreveu, e Deus respondeu, nós tivemos os nossos sonhos. E um deles está aí, está o Lucas, a Gabi, a Sofia aqui conosco. Isso é bênção demais, a gente vê os nossos filhos, vê a neta, vê eles prosperando, crescendo. Essa é a nossa oração diária, todo o tempo, essa era a nossa tenda do encontro, esse é o nosso quarto de guerra, orando, clamando ao Senhor. Então, já separou a sua tenda do encontro? Já está pensando em algum lugar? Qual é o melhor horário? Qual é a sua melhor tempo que é mais eficiente na presença do Senhor, na leitura, na oração? Já pensa nisso. E eu quero fechar com a terceira atitude, de atrair a presença de Deus. E aí nós vamos para os versículos 14, o 15 e o 18. A terceira é desejo ardente pela glória de Deus. Desejo ardente pela glória de Deus. Se não tiver isso no nosso coração, queridos, se não houver um desejo ardente, se isso não ser latente no nosso coração, se isso não queimar na nossa alma, nós não vamos provar dessa experiência, dessa presença gloriosa de Deus. Versículo 33, 14. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei. Lá no início do capítulo 33, Deus está falando assim, o anjo vai com vocês, eu não vou. O povo se arrependeu. O povo buscava a Deus. É porque eu pulei por causa do horário. Mas Moisés, quando ele ia para a tenda do encontro, o povo ficava meio que distante. E quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, a presença de Deus enchia a tenda, e o povo ficava de olho, e eles iam para a tenda deles do lado de fora e oravam, e buscavam a Deus. E aí eles eram também influenciados por aquilo que Moisés fazia. E certamente quando a gente começar a buscar, quando você começar a buscar, a sua célula vai ser incendiada. A sua família, os seus filhos também vão ser impactados, porque a nuvem vai descer e as pessoas vão começar a olhar. Então, neste momento aqui, Deus respondeu para Moisés, no versículo 14, eu mesmo o acompanharei e darei descanso. Então agora não é o anjo. Houve arrependimento, tenda de encontro, Deus se manifestou e agora ele está falando, eu vou com vocês. Aí Moisés insiste, olha Senhor, versículo 15, se não for, nem manda sair daqui, nem manda sair daqui. E aí no versículo 18, Moisés ainda insiste mais, e ele fala, eu peço, Senhor, então disse Moisés, eu peço-te que me mostre a tua glória. Apesar de Deus estar falando assim, eu já vou, eu estou com vocês, eu vou caminhar. Ele fala, se você não for, nem nos envia. Mas eu vou. Não, eu quero que você me mostre a tua glória. Charles Spurgeon, ele chama isso de o maior pedido que um homem já fez. O maior pedido que um homem já fez. E eu acho que está correto, eu concordo. Porque como que Moisés poderia pedir outra coisa que seria maior do que isso?
Peço-te que me mostre a tua glória. Ver a glória de Deus é ver o próprio Deus, é como se Moisés estivesse dizendo: deixa-me, Senhor, conhecer o Senhor como o Senhor realmente é. Eu acho que quando a gente chegar lá no céu, eu acho que quando a gente estiver lá no paraíso, nós vamos ter milhões, milhões, milhões e milhões de anos e ainda não vamos conhecer a glória de Deus. E ainda não vamos conhecer completamente Deus. E ainda não vamos percorrer tudo que Deus tem para nós. E Moisés está pedindo: Senhor, peço que me mostre a tua glória. Moisés não se contenta, e é muito incrível isso, né? Que na tenda do encontro, ele já tinha um encontro com Deus ali. Na tenda do encontro, Deus se manifestava, mas isso ainda não era o suficiente. E Moisés fala: eu quero mais, Senhor, eu quero mais. E ele não se contenta somente numa tenda do encontro, somente no seu quarto de oração, somente na oração da madrugada, somente na oração dos 6 horas por nós, somente no culto de oração. Não, Senhor, eu quero mais. Revela mais, mostra mais. Moisés vai insistindo. Lembra de Abraão, quando ele começa a orar pela cidade de Sodoma e Gomorra? E ele fala: Senhor, por 50 justos. E Deus: não, Abraão, não. Deus, por 45, por 40, por 30, não se indigne, mas por 20. Na verdade, parece que é Abraão que está instigando Deus, mas é Deus que está falando: pede mais, Abraão, pede mais, Abraão, pede mais, Abraão, pede mais. E assim Deus está falando conosco: vocês não provaram nem uma gota ainda, tem chuva para cair neste lugar, tem chuva para ser derramada, pede mais, busca mais, busca mais, busca mais. Porque Deus quer derramar da sua glória, da sua presença manifesta. E é isso que Moisés está falando: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Por mais que eu esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Não é o cântico não, é mais parece. Por mais que eu esteja cheio, por mais que você esteja transbordando, Deus vai encher mais. Deus vai encher mais, porque Deus quer fazer isso. Ele quer fazer isso. E Ele pede, e Ele faz essa oração. E é o meu desafio para você nesta noite. Aliás, não é só essa noite. O meu desafio para 2026 é que você coloque na sua folha dos sonhos, se quiser pode escrever agora: Senhor, essa oração que Moisés fez: Deus, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Você tem coragem de escrever isso no seu sonho? Você tem coragem de colocar isso? Senhor, 2026, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua presença. Eu quero ver a tua presença. 2026, eu anseio ver a tua glória. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Nós estamos terminando um ano. Alguns minutos mais para fechar. Mas Deus só precisa de alguns segundos para manifestar a glória dEle aqui no nosso meio. Deus só precisa de um coração quebrantado. Deus só precisa de um pescoço mole, que se dobra, de um coração arrependido. Deus só precisa de um coração contrito. O Deus de toda glória, Ele habita num coração contrito. Deus só precisa de alguém que fala assim: pede mais, bate mais, insiste mais, para Ele começar a fazer. Para Ele começar a fazer. E eu quero orar antes que o relógio vire. É lógico que nós temos alguns atos ainda para acontecer antes de meia-noite. Mas essa é uma oportunidade incrível para você já começar 2026 falando com Deus algo novo, Senhor. Uma presença nova, Senhor. Um renovo, Senhor. Uma graça, Senhor. E eu não preciso falar mais nada. Nós vamos louvar. E o desafio é esse. Além de você escrever aí no sonho, no seu papel de sonho, você se expressar isso diante de Deus, saindo do seu lugar e falando: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ver a tua glória, eu quero separar uma tenda do encontro fora do arraial, fora da distração,
mas eu quero provar a tua presença. Eu quero abandonar o pecado, porque eu quero a tua presença. Não é um anjo, Senhor, não é a terra prometida, não são os inimigos, é a tua presença, e eu quero provar isso. Nós vamos louvar. Enquanto louvamos, eu quero orar pela sua vida e profetizar isso. Eu também vou estar incluso nesta oração. Estou te esperando aqui. Aleluia. Eu já fechei a porta, pode vir. Pode apagar um pouco as luzes? Estou te esperando pra fazer o que tens que Glória a Deus. fazer. Meu coração aberto já está. Glória a Deus. Se este é o sonho de você, seu sonho para 2026, sai do seu lugar, vem à frente. Eu quero abençoar a sua vida. Que eu tenho isso e também quero. Araias, toriandaraias, vidaraias, toriandaraias. Eu só quero tua presença. Glória a Deus. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Aleluia. Estou te esperando pra fazer Glória a Deus. o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Glória a Deus. Te peço, vem encher esse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Entrego tudo que Glória a Deus. eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer Aleluia. que a tua graça já me basta. Glória a Eu só Deus. quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, Aleluia. só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou orar por você, mas eu queria saber se algum dos que estão nos visitando nesta noite, ainda neste ano de 2025, quer tomar uma decisão, assim como aquele povo se arrependeu, se dobrou, se humilhou e aceitou a presença de Deus. Alguém que está nos visitando nessa noite veio aqui falando: se o pastor fizer um apelo, eu vou lá na frente porque eu quero me entregar para Jesus.
algum dos visitantes, levante a mão bem alto, que eu quero orar com você aqui agora. Quem quer se render? Eu quero voltar para a presença do Senhor. Eu estava distante, eu me desviei, eu saí da presença de Deus do lugar onde que eu nunca deveria ter saído. Se há alguém, levante a mão bem alto, eu quero te ver e quero te dar um abraço e orar com você. Amém, estou vendo uma mão levantada. Chega um pouquinho mais para frente, alguém que estiver do lado, conduza mais um pouquinho à frente aqui. Glória a Deus, uma família. Glória a Deus. A presença de Deus já está na sua vida, na sua casa, na sua família. Alguém mais, alguém mais, alguém mais. Últimos minutos de 2025. Esse é o tempo de Deus para a sua vida, de uma reviravolta, de algo novo, de começar uma história nova, de escrever algo novo na sua vida. Teve mais uma pessoa que levantou a mão? Chega aqui para frente, faz favor. Glória a Deus. Mais uma pessoa aqui. Alguém mais que está aqui no nosso meio? Alguém mais? Glória a Deus. Nós não queremos fechar 2025 sem que você fale: Senhor, eu abro o meu coração. Senhor, eu quero esta presença gloriosa. Senhor, esta presença que vai preencher todo o vazio da minha alma. Alguém mais? Glória a Deus, mais uma pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo fala que tem mais pessoas que Ele quer manifestar a presença. Glória a Deus. Sai do seu lugar, levante a sua mão bem alto. Mais uma pessoa chegou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou orar com vocês que vieram aqui à frente, levantaram a mão. As pessoas que estão ao próximo, me ajudem. Eu vou fazer uma oração e vocês repitam a oração bem alto. Essa oração para que Deus ouça, não que Ele não vai ouvir, mas é um símbolo: Senhor, eu estou aqui, obrigado, porque o Senhor me alcançou com a Tua presença. Eu vou orar e vocês repitam comigo, então bem alto. Fala: Senhor Jesus, obrigado por me trazer neste lugar, pela Tua presença aqui. Eu reconheço que sou pecador e que careço da Tua misericórdia. Eu reconheço que era eu que deveria estar naquela cruz, mas por amor a mim, o Senhor morreu no meu lugar e pagou um alto preço. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, nos últimos minutos de 2025, eu quero abrir o meu coração e te convidar: entra na minha vida, seja presente na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês que estão aqui, vocês que vieram levantar, só vira para frente, para a igreja. Dá uma virada para a igreja. Essa é a sua nova família. 2026, vocês experimentarão da presença de Deus neste lugar. Neste lugar. Permaneça um pouquinho aqui à frente ainda. Vocês que estão aqui, levante a mão agora que eu vou orar por vocês. Pai, aqui veio este povo, Senhor, e eles vieram aqui, ó Deus, nesse propósito. Eles escreveram no papel um sonho: nós queremos ver a Tua glória, revela-se a nós, Senhor. Eu estou no meio deles. Nós queremos, Pai, ter um momento de tenda de encontro. Nós queremos ter um momento de ser, ó Deus, presenciados pelo Senhor, ser confrontados pelo Senhor por causa dos nossos pecados, mas nós queremos ter o nosso coração completamente rendidos, ó Deus, quebrantados diante do Senhor. Por isso, Senhor, neste ano de 2026, como profeta do Senhor, eu estou profetizando uma experiência nova, uma presença gloriosa, batismo com fogo, um dom novo, Senhor, um talento que o Senhor vai revelar, ó Deus, uma graça, uma unção nova, uma experiência, um sonho, ouvir a Tua voz, Pai. O Senhor vai abrir os ouvidos
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Pai, e profetizo 2026, um ano da presença, da glória manifesta do Senhor, na vida, na família, na casa, na célula, na igreja, em nome do Senhor Jesus. E você diz, amém, amém e amém. Dá um abraço na pessoa do seu lado, você que está na frente. Aqueles que estão aqui, acompanhem esse pessoal. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Daqui, eu não. Você pode se colocar de pé mais um pouquinho para a gente cantar ao Senhor essa música. Louvamos ao Senhor. Eu não quero mais. Senhor, nós valorizamos a Tua presença, Senhor. Senhor, nós carecemos da Tua presença, Senhor. Senhor, nós precisamos, necessitamos da Tua presença. Não vale a pena, não faz sentido sem a Tua presença. Derrama sobre nós, derrama sobre nós, derrama sobre nós, Senhor. Oh, Senhor. Sair daqui, me deixa morar. Eu só cante essa parte, cante. Cante bem forte. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz. Levante suas mãos ao céu, adore ao Senhor. Levante suas mãos. A graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Retirar, Pablo. Nós queremos neste momento orar pelos líderes de célula e todos líderes de ministérios que estão aqui presentes. Por favor, venham rapidinho aqui à frente. Orar por todos os líderes, colíderes e líderes em treinamento de célula. E também pelos líderes de ministério. Aí vocês usam esse tempinho que houver. Quero deixar com vocês Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14. Não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para alcançá-lo, porque como também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de
ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O texto fala de 3 tempos, né? Olhar para trás, olhar para o presente e olhar para o futuro. Se olhamos para trás, nós vamos encontrar algumas dificuldades, mas se tivermos pensamentos positivos, olhos de Deus, contemplarmos com os olhos de Deus, nós vamos ver muita coisa boa que aconteceu atrás. Até mesmo algumas dificuldades e lutas, elas contribuíram para que nós prosperássemos, para que nós crescêssemos em alguma área. Olhar para o presente é ver o seu potencial de Deus para aquilo que você pode fazer hoje, aqui e agora, e dar glória por isso e colocar isso nas mãos de Deus. Olhar para frente é contemplar a obra que nós temos diante de nós para fazer. Uma igreja para construir, uma igreja para prosperar, uma igreja para ser edificada e fortalecida no temor do Senhor. Que todos vocês, sejam os líderes de células, líderes de ministério, possam vivenciar um ano sobrenatural como temos ministrado. Pai, nós abençoamos e consagramos cada líder em sua função, toda a liderança de células, Senhor Deus, que o Senhor faça brotar no coração dos teus servos paixão, amor, alegria, honra, respeito, privilégio por esta obra, Senhor Deus, que nossas células possam explodir neste ano, seja o ano sobrenatural de Deus, Pai, que os ministérios aqui representados possam frutificar a 100 por 1, serem surpreendidos pela graça de Deus em suas atividades ministeriais. Nós os abençoamos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Podem assentar. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou Declare grato. novo dia. Novo dia recebi Pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato.
sou grato, Cristo, novo dia recebi, recebi. Só queremos te adorar, Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Declare, meu Senhor, eu só quero te adorar, Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, senão aleluia. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, Aleluia, glória, glória ao Senhor, glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esse time todo que está trabalhando para que este culto esteja acontecendo, né? Nós louvamos a Deus por todos os que se envolveram direto ou indiretamente. Queremos agradecer a Kátia pela ornamentação. Estamos chegando ao final do nosso ano de 2025, de olho já no nosso ano de 2026. E nós gostaríamos de pedir agora que, vamos todos ficar em pé, que localizem seus familiares, se ajuntem como família, para que nós possamos orar um minuto, 2 minutos no máximo, agradecendo pelo ano de 2025 que está vencendo. Podemos nos reunir também por célula, verifique amigos, pessoas que podem estar do seu lado e convide-o para fazer parte do seu núcleo familiar, de tal forma que nós não fiquemos separados, sozinhos, isolados. Senhor, nós queremos em nome do Senhor Jesus te agradecer, te louvar pelo ano de 2025. Senhor, passamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro na Tua presença. E estamos na Tua presença, estamos nos últimos 30 segundos, 23 segundos, Senhor Deus, deste ano que se encerra. E nós queremos entregá-lo nas Tuas mãos, Senhor Deus. E queremos pedir agora a Tua bênção sobre o novo ano que se inicia.
Deus, Tu és Deus da nossa vida, da nossa igreja, das nossas famílias. Louvado seja o Teu nome e feliz Ano Novo! Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, todos os dias. Que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, todos os dias. Que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilhe em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilhe em nós. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, todos os dias. Que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito